Olá, bom dia. São 6h04. O programa A Notícia de Frente começa agora, então tenha um excelente bom dia. Fique conosco porque a edição de hoje está bastante recheada, hein? Vamos falar dos presidenciáveis porque Sérgio Moro quer romper com a polarização. Tem um namoro aí entre Ciro Gomes e Marina Silva. Muito mais vamos falar ainda sobre essa corrida presidencial. Tem também questões da Covid-19, postos de saúde sem médicos por conta do surto. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, bom dia para você, Daniel Petingil. Seja bem-vindo. Bom dia, Luciano. É um prazer participar do programa sempre. Bom dia, Paulo Coelho. Bom dia a você que nos assiste. Se você me permite, Luciano, eu vou dar um bom dia para o Jefferson. Ele trabalha de instalador de internet e TV por assinatura. Eu conheci na última sexta-feira numa circunstância bem curiosa. Estava ajudando uma vizinha a carregar uma geladeira para dentro da casa dela e ele também estava trabalhando em outra unidade ali e foi convocado ali para participar do esforço e ali ele disse que conhece todos nós e assiste o programa todos os dias. Então um abraço para o Jefferson, para todo mundo que trabalha com ele. Opa, Jefferson, bom dia. Não é fácil carregar a geladeira não, hein? Deve ser forte, meu Deus, né? Aquelas prateadas assim, muito pesadas. Bom dia então, Jefferson. Bom dia para você também, Paulo Coelho. Seja bem-vindo. Bom dia, The Lady in Red, a nossa dama de vermelho. Aliás, a Luciana gosta do vermelho, né? Ontem ela estava de vermelho. Acho que é goiaba hoje, é goiaba. né? É um meio goiaba. daltônico que eu sou também, né? Mas tá ali próximo, né? Olha só, bom dia a você também que se liga aqui no nosso querido A Notícia de Frente. Eu quero mandar um abraço em especial aos paulistas ou paulistanos que aqui vivem, não é? Que vieram para cá, para o Mato Grosso, especial para a cidade de Cuiabá. Hoje é aniversário da cidade de São Paulo, 468 anos, né? É a principal cidade do país, então aquele abraço carinhoso a você, paulistano, a você que veio de lá para cá, mas que não esqueceu da sua terra querida. Um abraço a todos vocês. Como Luciana Gaviglia. Então, eu ia acabar de falar que Paulo acabou aqui de me dar um duplo bom dia, porque não sou paulistana, mas sou paulista, Paulo Coelho. E aí, Sim. gosto Eu ia muito falar da com minha você terra. também, mas como eu sei que você não é paulistana, pensei. Mas enfim, a cidade de São Paulo, ela abraça todo mundo ali, não é? Parabéns, Luciana. A paulistana, Paulistinha, que tá de né? Goiaba hoje. É a Paulistinha, né? Ex-Paulistinha. Olha, eu virei tão cuiabana, tão mato-grossense. Quando eu vou a São Paulo, lógico que eu morro de saudade. Tenho amigos, grandes amigos, família. Então, ainda tenho 2 pés lá, né? Vivo indo para lá sempre que é possível. É aquela miscelânea. Eu acho interessante que eles dizem que a segunda maior capital do Nordeste é São Paulo. É verdade. Sim, e é verdade. Com É razão. verdade Não tem Ali toda é a razão. acolhedora, né? A cidade Exatamente. bastante acolhedora. Ali é a Nova York dos tupiniquins, é ali. E também tem a liberdade, né? Quem não ama a liberdade de tantos orientais, né? São Paulo é uma grande, eu digo assim, olha, aglomera nações, né? Todas as nações estão ali em São Paulo, impressionante. E todos se sentem acolhidos. É uma grande cidade. Eu sou apaixonada pelo meu estado também, meu outro estado. Bom, gente, olha só, vamos falar de algo que você quer saber, viu? Vou falar aqui dos combustíveis, porque o governador Mauro Mendes tomou uma decisão. Vai fazer um pedido especial ao Confaz, mas quem vai trazer para a gente todos os detalhes agora, ao vivo, é o repórter Antônio Carlos Silva. Olá, Antônio, bom dia para você, para sua equipe. Bom, você já está aí num posto de combustível, isso já nos lembra, né, o quanto estamos pagando caro para abastecer o veículo, tanquear está cada vez mais difícil. E aí tem um pedido que o governador Mauro Mendes já fez ou vai fazer ao Confaz. E que pedido seria esse, Antônio? Quais seriam os efeitos do pedido do governador Mauro Mendes? Conta pra gente. Bom dia, Luciana, Daniel, Paulo e a você que acompanha a Notícia de Frente. O pedido vai ser o seguinte: para que o Confaz, o Conselho Nacional de Política Fazendária, mantenha por mais 3 meses o congelamento do PMPF. O que é o PMPF? É o preço médio ponderado ao consumidor final. Ele é a referência que os estados consideram na hora de calcular o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços cobrados
dos combustíveis. O PMPF foi congelado pelo CONFAZ no mês de novembro, devido aos constantes aumentos dos combustíveis decretados pela Petrobras. O CONFAZ ele é composto por secretários de Fazenda de todos os estados brasileiros. Mato Grosso já foi voto vencido no CONFAZ pela manutenção do congelamento do PMPF. Mas o Estado vai insistir nessa proposta, tanto respondendo aí a sua pergunta, Luciana, ainda esta semana o governo de Mato Grosso encaminha para o CONFAZ esta solicitação da manutenção do congelamento do PMPF. Isto porque a decisão foi tomada pelo governador Mauro Mendes em reunião ontem de manhã em Cuiabá. Essa reunião foi com representantes de setores econômicos do estado, como o comércio. Um dos participantes dessa reunião, o presidente da Fiente, Gustavo de Oliveira, diz que é importante manter esse congelamento do PMPF, dos combustíveis, porque isto mantém a estabilidade do preço dos combustíveis e contribui para estimular a economia nesse momento aí de pandemia. Lembrando que Mato Grosso esse ano reduziu o ICMS de vários setores. Vamos, por exemplo, focar na questão dos combustíveis. O da gasolina caiu de 25% para 23%, do diesel de 17% para 16% e do gás de cozinha de 17% para 12%. Aliás, Luciana, Paulo, Daniel e você que acompanha a Notícia de Frente, esse com certeza será um dos assuntos a serem tratados pelo governador Mauro Mendes daqui a pouco, a partir das 7h30 da manhã, terminado aí o Notícia de Frente, na rádio Vila Real, numa entrevista ao vivo na manhã desta terça-feira. Daqui a pouco a gente volta ao vivo aqui no ANF com outras informações. Até já. Ok, Antônio, obrigada então pelas informações. Vou até que reforçar que o próprio secretário de Fazenda, Rogério Galo, já disse, viu, que a reunião vai acontecer nesta próxima quinta-feira. E eu pergunto para vocês, nessa reunião do Conselho Fazendário, deve ter a presença também do ministro da Economia, Paulo Guedes. Estou certa ou não, Daniel? E o que a gente pode esperar? Essa medida, ela é importante, até porque o pacotão aí do governador não sentiu nenhum resultado no bolso, principalmente em questão aos combustíveis, porque de um lado você tem um produto que está cada vez mais caro, pesa no bolso. Tudo bem, o ICMS tem uma contribuição forte nesse preço, mas ele acaba sumindo frente ao produto que se mantém com o valor lá em cima nas alturas. Diante dessa medida, você acredita que realmente vai trazer algum resultado, algum impacto? Eu acho que o governador está sendo coerente com as medidas que ele tomou no final do ano, porque passaram a valer só agora em janeiro, né? Não teria muito sentido essa redução de 1% da gasolina e também do diesel vigorar por apenas 30 dias, né? Agora em 30, 31 dias de janeiro. É bom, interessante ele ter mantido essa decisão de congelar o ICMS e tentar fazer a parte do que lhe cabe, né? Como gestor estadual, para nesse conjunto complexo que é você enfrentar a questão dos combustíveis, o preço dos combustíveis, que é muito atrelado à questão cambial, né? Ao preço do petróleo, ao mercado internacional, e tudo isso ajuda a complicar a situação. Ano passado foram seguidos aumentos aí, o consumidor até perdeu o controle sobre isso, muita gente deixou de trabalhar como motorista de aplicativo porque não conseguiram arcar com esse tipo de despesa. E o governador, tem outros governadores que estão um pouco reticentes, não querem manter o congelamento não, né? Vamos ver como vai ser esse resultado da reunião do CONFAZ. Mas tomara que os outros estados também mantenham a decisão de manter o preço de pauta aí do ICMS congelado, para fazer esse esforço justamente conjunto, né? Para ver se o Brasil consegue ao menos não deixar que aconteçam outros grandes aumentos e reajustes no valor do combustível, que isso só penaliza não só o motorista, mas toda uma cadeia produtiva aí que depende do preço dos combustíveis também, né? No caso, Daniel, então a PEC do presidente Jair Bolsonaro que daria legalidade para o congelamento, né? Mas, como você mesmo disse, alguns governadores não querem. Aí, Paulo, quando existe essa queda de braços de alguns governadores não desejarem o congelamento, em quem esses gestores estão pensando?
estão pensando nos próprios cofres, não é? Porque eles precisam apresentar saúde financeira para ou o fechamento do aquele que está encerrando o mandato ou para manutenção aí, para ter mais lastro para investimento ou coisa do tipo. Essa reunião que vai ter quinta-feira aí, eu gostaria de ser otimista, mas eu não acredito que ela vá surtir efeito, porque Mato Grosso, para não dizer que está isolado, se tiver um ou outro ali que entende dessa forma, que o congelamento deve ser mantido, é muito. O Galo, o governador Mauro Mendes, estão bem intencionados, estão sim, não é? Seria interessantíssimo, apesar de essa redução no ICMS anunciada pelo governo, que está em vigor desde janeiro, do começo de janeiro agora, ser muito pequena para os combustíveis, por exemplo, gasolina, 2% de redução, de 25 para 23, quer dizer, aí a chiadeira de todo mundo, da classe produtiva, produtora. Falou-se aqui do pessoal dos motores de aplicativo, mas enfim, isso reflete também nas prateleiras. Daqui a pouco os combustíveis influenciam, né, no encarecimento dos produtos, dos alimentos, por exemplo. Já está influenciando, pra você ter ideia, quem faz compras no supermercado diariamente já percebe isso, né? Já percebe que a cada dia ou a cada semana os preços estão cada vez maiores. Então, assim, e essa questão da PEC do presidente Bolsonaro em relação aos governadores é uma briga que o presidente comprou, e aí vai revelar aquilo que a Luciana falou aqui, ao que estão preocupados os governadores que não concordam com a tal PEC, não é? E o tal congelamento, por exemplo. Honestamente, eu acho que não deveria... esse congelamento não deveria ser tocado, ou seja, deveria ser mantido, mas eu acho muito tímido também, continuo achando muito tímido essa redução de apenas 2% no preço do combustível, no caso da gasolina. E aí tem um detalhe, né? O que aconteceu com a energia elétrica, traçando um paralelo aqui, foi mais significativa a diferença, né, aqui. A economia, nós consumidores, ainda não vimos, né, não conseguimos enxergar ainda. Por quê? Porque agora começou a ser medido, né? É provável que já na fatura de fevereiro a gente possa perceber já no caso da energia elétrica. Mas do combustível nós não perceberemos nenhuma diferença, porque é irrisória, e além do que não há quem esteja fiscalizando isso. Já bati nessa tecla algumas vezes, é preciso que se haja PROCON, Assembleia, câmaras, enfim, que se fiscalize delegacias, né, de fazenda, para que a gente possa monitorar. É pequeno, mas pelo menos é o que há de aprovado nesse instante por parte do governo do Estado. Olha só, e vou até reforçar aqui já, viu, Paulo, Daniel, e para você que está em casa, hoje o governador Mauro Mendes, às 7h30 da manhã, assim que terminar aqui o programa A Notícia de Frente, vai ter uma participação na Rádio Vila Real, viu? A radialista Nayana Bricá vai estar com o governador, programa, né, a tribuna, então convido você, assim que acabar aqui o programa Notícia de Frente, por favor, olha só, vai ficar antenado aí com a Rádio Vila Real, porque o governador Mauro Mendes vai conceder uma entrevista especialíssima, muitos assuntos, né, serão questionados com o governador do estado, Mauro Mendes, viu? Fica então o convite para você daqui a pouquinho às 7h30 da manhã com Nayana Bricá. Bom, gente, estamos falando aqui dos combustíveis e sabemos, como você mesmo disse, Paulo, o preço de praticamente tudo tem ali, né? O peso do valor do combustível. As pessoas hoje vão ao supermercado, se elas compravam, por exemplo, 3 itens do mesmo produto, elas passaram a cortar pela metade, porque os preços subiram. Isso acontece também com o vestuário, com outros segmentos. Tem gente que está deixando o carro em casa porque não consegue mais, Paulo e Daniel, abastecer o veículo. Isso, gente, são os efeitos da inflação. A inflação é que come o poder de compra do seu dinheiro. E a inflação é algo muito severa no caso dos combustíveis. Vamos lembrar aqui que apenas no ano passado foram pelo menos 11 altas no preço
da gasolina. Tivemos 5 reduções, mas as reduções são tão pequenininhas que elas não surtem resultado. Aí você tem esse número muito mais elevado de 15 altas, de 11 altas. Estou falando apenas da gasolina, Daniel. Então, como a gente pode tentar controlar esse preço diante dessas altas consecutivas? Engole o poder de compra e a gente precisa encontrar uma medida. E no momento, infelizmente, eu nem sei se a questão do ICMS é capaz, tem o poder de controlar os preços. Sim, exatamente. Esse é justamente o reflexo mais complicado de toda essa situação. Nos outros preços dos alimentos, por exemplo, como você citou, que aí chega muito próximo da vida de qualquer pessoa, do consumidor, e fica mais difícil você ir ao supermercado e comprar os itens básicos para a sobrevivência, carne, feijão, arroz, sofreram umas grandes variações ao ano de 2021 e realmente, como eu disse, essa equação é muito complexa, né? O sistema aí de precificação do combustível aqui no país é muito atrelado ao mercado internacional e o preço do barril vai lá em cima, puxa as variáveis também e não há esse controle, né? Houve realmente uma situação difícil ano passado e a gente espera que não seja tão gravosa esse ano de 2022. E a essas, Luciana, há 2 pontos na minha avaliação que podem ser atacados pelo governo central, vamos chamar assim, não é? Um seria tentar desatrelar do dólar, não é? Coisa que aconteceu lá no governo Temer. Eu não sei como se daria isso, nem se isso seria possível hoje, não é? A outra seria a questão, obviamente, que nós citamos aqui, do ICMS tentar reduzir, mas é aquilo que a Luciana falou. Será que surtiria efeito, porque uma coisa é você, aqui, vamos reduzir o ICMS. Só que lá, a política internacional, por conta do dólar, ela olha só, o dólar está 5,60, 5,65, 5,70, às vezes baixa um pouquinho, mas está sempre avassaladora, ou seja, a gente não consegue acompanhar esse ritmo. Então, ou desatrela, aí tem que ver a tecnicidade disso, como que se faz, se há como, não é? Porque houve possibilidade quando lá no governo Temer se fechou esse compromisso aí de atrelar ao dólar. Agora, não sei como que eu acho que tem como, uma discussão técnica aí do Ministério, juntamente com o Congresso, para fazer esse desatrelamento. E a questão aqui nos estados, aí é aquilo que está contido na intenção do governo federal quanto a essa PEC, para tentar sensibilizar os governadores de reduzirem o preço do ICMS, que eu acho muito difícil. Olha, Paulo, seria o sonho de todo brasileiro não dolarizar mais os combustíveis, né? Até porque o petróleo é nosso, né? Existe essa bandeira do governo e o que o brasileiro menos sente é que o petróleo é dele, porque ele paga tão alto, né? E aí a questão cambial não é um sonho, tirar a questão cambial não é um sonho dos acionistas da Petrobras, Paulo, é um sonho apenas dos brasileiros, daqueles que têm grandes dificuldades em abastecer. Até que vamos lembrar que o Brasil, ele seria autossuficiente, ele é autossuficiente na produção do petróleo, mas a gente não tem o refino, né? E aí não houve investimento para refinar e aí o Brasil fica condicionado aos preços internacionais. É basicamente isso, Daniel? Refém, né? Fica refém, né? Daquilo que é nosso. Sai daqui, vai para lá, volta para cá e você paga toda essa conta, né? Exatamente. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho mais ainda de política, porque pode ter aí uma debandada, senhores, em relação a secretários. Isso estou falando desde secretários do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, bem como do governador Mauro Mendes. E claro que o ponto principal disso são as eleições 2022. Vamos citar alguns nomes, então, inclusive até destaque aqui do portal Gazeta Digital, que diz o seguinte: saída do cargo, 12 secretários de Mauro
Mauro Emanuel são sondados para a eleição. O governador Mauro Mendes e o prefeito Emanuel Pinheiro podem perder, então, gente, 11 nomes do alto escalão que são sondados pelos partidos para a disputa de cargos nas eleições em outubro. Alguns nomes já confirmaram a saída e outros ainda estão na fase de decisão. No governo estadual, já confirmaram a saída dos cargos o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, do DEM, o secretário de Cultura, Alberto Machado, e o secretário de Agricultura Familiar, Silvano Amaral. Vamos lá, então. Estão na lista dos cotados pelos partidos no governo estadual o secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, do DEM, para o deputado federal, Juliano Jorge. Temos ainda, que é o presidente da Matemate, para deputado estadual, Werner dos Santos, do PP, presidente do MTPAR, para deputado estadual. E o secretário de Assistência Social, Newton Borgato, do PSD, também para a Câmara Federal. Já na gestão, então, do prefeito Emanuel Pinheiro, 4 secretários manifestaram interesse em participar das eleições. O prefeito pediu que eles se decidam até o dia 31 de janeiro para que possam sair da prefeitura sem trazer prejuízos por conta da proximidade do pleito. Os 4 secretários de Emanuel são cotados para o cargo de deputado estadual e são eles, gente, o secretário de Serviços Urbanos, Vander Lúcio Rodrigues, o secretário de Governo, Luiz Cláudio, o secretário de Mobilidade Urbana, Juarez Samaniego, a secretária de Educação, Edilene Machado, e o secretário de Meio Ambiente, Renivaldo Nascimento, do PSDB. Portanto, aí uma lista grande de nomes. E eu começo aqui falando, gente, do secretário Emanuel Pinheiro, né? Paulo, pergunto para você, diante de tantas operações envolvendo a saúde, o prefeito envolvido, investigado, mesmo assim, os secretários, eles saem com força dessa gestão para, de fato, concorrer a esse pleito, já que miram a Assembleia Legislativa? Tem nomes, né? Vamos analisar por nomes, porque se, por exemplo, tivesse aí contido nesta relação o nome de algum secretário de saúde do município, lá de trás ou de agora, ficaria mais complicado, porque é um peso muito forte, não é? Os nomes que você colocou aí, que estão contidos aí nessa reportagem, são alguns já notadamente políticos, né? Vide o caso do Luiz Cláudio e do Renivaldo Nascimento. Esses têm, inclusive, já uma base, já têm uma militância partidária e gozam do apoio do prefeito Emanuel Pinheiro para uma eventual disputa. A secretária de Educação, ela não tem essa experiência política, pelo menos até onde eu sei, não é? Mas tem um trabalho importante na Secretaria de Educação que vem mostrando, sim, bons resultados aí. E é baseado nisso que ela pode, eu nem sei se será, não é? Porque tem um prazo aí até 31 de janeiro para se decidir. Pode vir a ser uma boa opção caso tenha também o apoio do prefeito Emanuel Pinheiro, que apesar de todos os problemas que houve, não é, continua sendo forte, é o prefeito da capital, ele tem sua base, não é? E aí os próprios secretários miram nesse hipotético apoio aí do prefeito numa também hipotética candidatura. Eu acho que se fosse ligado à saúde seria mais complicado, mas os secretários, eles têm sim esse lastro aí de possibilidade de avançar e ter êxito de alguma forma, conseguir boa votação nesse pleito aí. Bom, e aí, Daniel, se você quiser comentar em relação também, né, aos secretários de Emanuel Pinheiro, fique à vontade, por favor. Sim, são alguns nomes aí, como também destacou o Paulo, pelo menos 2 eles já conhecidos da política, como Luiz Cláudio e Renivaldo, vereadores, né? E eu acho que, na minha opinião, são 2 que estão com o projeto um pouco mais adiantado em relação a isso, né? A secretária de Educação tem um trabalho importante, sim, mas seria uma surpresa a candidatura dela. O secretário de Mobilidade Urbana também é bastante conhecido aqui, pelo menos da administração pública, o Juarez Samaniego, né? E eles estão avaliando, e tem pouco tempo para isso, né? Só até agora, dia 31 de janeiro,
Eu arriscaria aí, eu acho que de todos esses nomes, o Vander Lúcio e o Renivaldo podem ser que tem mais chance de se candidatar, além do Luiz Cláudio também, né? Nessa lista também que está sendo posta aí pelo prefeito, e ele quis antecipar, né? Para não ter não atrapalhar também a administração, deixar lá para abril, né? Essa decisão, e já para as pessoas aí que estão com intenção de se candidatar, já começar a trabalhar a partir de agora a candidatura, que também vai depender de muita conjuntura, porque existem muitos pré-candidatos em cada partido. Acho que só o PSB, pelo menos que o Max Russo disse, para deputado estadual são 26, 27 nomes, né? Então, do grupo todo do PSB. Então, os partidos vão ter que também avaliar quem tem mais densidade eleitoral, quem tem mais chances de progredir, e fazer essa avaliação. Queria fazer só um adendo aqui, Luciana. Essa questão do Luiz Cláudio, eu não lembro, Daniel, você que está no dia a dia aí da cobertura política, qual o partido que ele está hoje? Porque ele estava no Progressista, mas o Vander Lúcio aliás, é presidente municipal, salvo engano, do PP. Eu acho que os dois estão no PP, né? Então ambos. Aí teria que haver, se os dois saírem, essa composição, teria essa que fazer um cálculo aí para ver direitinho. Agora, a Edilene Machado, eu não sei qual partido que ela está afiliada, né? A Edilene Machado, PTC? né? Eu acredito que seja o PTC. E no caso dos secretários do Mauro Mendes, nenhuma surpresa na minha avaliação, porque o Gilberto já havia sinalizado lá atrás, o Silvano já é político de carteirinha, não é? Já disputou várias, já foi deputado estadual, né? Suplente, se não me engano, aí também. E o Beto 2-1, que já tentou outras vezes lá atrás, como vereador, enfim, já tentou já fez outros tentos aí nessa corrida eleitoral. E temos o Newton Borgato, né? E aí o Borgato. Prefeito já também. O Werner é o irmão do Cidinho, né? É isso. Também dizem muito que ele está pensando seriamente em seguir, mas também é do PP, veja bem, né? O PP tá com e o Juliano Jorge, que é da Metamate, não é? Exato. Que sairia a federal também. É irmão, inclusive, do Romualdo Júnior. Agora, a Edilene, que é do PTC, é um partido pequeno, pode ser beneficiada pelas novas regras também, Daniel? De federação partidária. Exatamente. Mas existe essa coligação prevista? Pode? Não, o PTC, pelo que eu sei, ainda não está prevista nenhum tipo de arranjo eleitoral, né? É questão financeira, que ela teria tá. um volume maior, certo? Justamente para estar incentivando as mulheres na participação do pleito também tem essa eleitoral. cota de candidaturas femininas. Acaba contribuindo, Sim, né? Porque contribui. citamos aí 5 nomes de secretários do prefeito Emanuel Pinheiro e apenas o nome de uma mulher. Não temos e muitas existe, mulheres, né, a campanha, exatamente, poucas mulheres aparecendo no cenário na disputa eleitoral. Houve um momento em que nomes apareciam em maior volume. Por enquanto, até o momento, vamos esperar, né, oficializar, mas parece que as mulheres nesse pleito não conseguiam ainda enxergar essa densidade, né, esse volume. Mas aí tem um nome, gente, que não estava sendo tão ventilado. Talvez vocês dois já tivessem as informações de bastidores, mas Judem, o partido, está namorando o secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, para que ele coloque o nome à disposição para concorrer a deputado federal. Bom, pelo menos o estado de Mato Grosso conhece o secretário Alexandre Bustamante. Tem chances reais na sua avaliação, Daniel? Ele que é um delegado da Polícia Federal e é uma pessoa mais reservada, né? Ele fica bastante focado ali na missão dele como secretário de Segurança Pública. Ali para as pessoas mais próximas, há quem diga que sim, ele tem essa pretensão eleitoral, mas ele fica uma conversa muito reservada, muito fechada ali, né? No ciclo dele de amizades, né? Vamos ver se ele vai ter esse respaldo, né? Se ele está também se articulando com um grupo político, com outras pessoas com, né, maior densidade aí para conseguir viabilizar esse projeto. Um bom nome, inclusive, Bustamante, que foi secretário, foi presidente da ARSEC, na gestão municipal aqui quando o Mauro era prefeito, e agora faz um bom trabalho. O que eu aponto aliás, já até falei com ele sobre isso, mas não vi empolgação quanto a essa questão de possibilidade de candidatura, mas isso um pouco bem lá atrás, né? Mas é um nome bom, um nome forte, um nome sério, é um homem sério, a gente sabe o trabalho que ele faz, né? Que ele vem desenvolvendo, a forma de trabalhar. Agora tem que comunicar-se com aquele que é o que vai votar, né? Tem que ter um processo de comunicação mais
próximo com as pessoas, ser mais dado, se é que você me entende, no sentido melhor da palavra. Então eu acho que precisa disso, né? Precisa de explorar mais isso, que eu acho que ele se dedicar a isso, se ele for aceitar o convite do DEM ou de qualquer outro partido, ele tomará esse tipo de providência. Tá certo, gente. Olha só, o tempo está avançando, agora eu vou abrir espaço para suas mensagens, viu? O telefone, o WhatsApp aí do programa fica na tela o tempo todo e você pode caprichar aqui, porque a gente sempre consegue aqui um tempo especial, né? Porque você merece, você que adora participar aqui conosco. Então vamos à primeira mensagem desta manhã. Bom dia, bancada. Eles deveriam resolver os problemas do país, ficam brigando com a Anvisa e só pensa nas eleições. Nosso Brasil está uma vergonha no quesito governabilidade. É a Divina de Rondonópolis. Daniel, a Divina aqui está querendo falar do governo federal, está falando dessa briga aí. Talvez ela tenha vontade de ter citado, entendi que possa ser, né, o teor da mensagem dela. Será que é a história da cloroquina novamente ou não, que voltou à tona aí na composição do kit Covid? Inclusive agora também na parte da manhã, de uma entrevista do ministro Marcelo Queiroga, ele acaba dizendo com todas as letras que a hidroxicloroquina não é eficaz para o tratamento da Covid, né? Ele teve que fazer esse esclarecimento, mas em contradição à nota técnica, entre aspas, que foi feita por um secretário do Ministério, um diretor, né? Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos, né? Sobre o tratamento precoce. Pois é, aí é uma nova queda de braços, né? E acaba aquilo que nós comentamos ontem, acaba inflamando a opinião e não ajuda em nada, né? Não tem um benefício direto. Vamos lá então, gostaríamos de saber a respeito do benefício do governo do estado, Ser Família, porque alguns beneficiários deixaram de receber. Por que não receberam cartão? São os 4.000 beneficiários que não receberam os cartões por desinformação ou outros motivos. E esses beneficiários estão sem respostas. Olha, a gente vai precisar verificar essa informação aqui, até porque traz o número preciso de 4.000 beneficiários. O que houve de modificação é o fato de que esse programa deixaria de repassar esse recurso mensalmente. Um mês sim e um mês não. E houve um período recente de recadastramento. Nós, inclusive, noticiamos aqui os pontos utilizados nos bairros mais distantes para que as pessoas pudessem fazer a substituição do cartão. Mas a gente vai verificar isso, viu? Porque sabemos o quanto, nesse momento, é importante o assistencialismo, porque a taxa de desemprego continua. A fome não para, as pessoas ainda não conseguiram fazer a recuperação da sua renda, tá? Mas obrigada aqui pela informação, a gente vai verificar se está tendo algum problema em relação ao pagamento desse benefício. Você tem alguma informação, Paulo? Eu sei que você fala muito sobre essa pasta. O que eu ia sugerir aqui, eu quero sugerir aqui, até a nossa produção, aqui a Notícia de Frente, é, de repente, uma entrevista com a própria secretária da pasta, Rosa Maria Carvalho, que, além desse assunto do cartão propriamente, para a gente dar uma explorada aí nas ações sociais do governo do estado em tempos azuis. O que eu quero dizer com isso? Que as contas do governo, o cofre do governo propriamente está bombando, as coisas estão azuis, está no azul. Nunca, aliás, eu acho que no governo Blário eu vi alguma coisa que se aproximasse disso. A arrecadação está muito boa, o governo está tudo em dia com suas contas, então é hora de saber como que esse recurso que está entrando está sendo destinado lá na ponta, especialmente nas ações sociais. No caso, o cartão é mas outras tantas pessoas. Um estado, nós tivemos agora há pouco, e não faz muito tempo, a discussão do ossinho, lembra? Claro, então, a gente precisa saber de forma, a questão da qualificação também das pessoas, que é uma atribuição, é uma política que cabe também à Secretaria de Ação Social. E então, nós falávamos ontem da questão do gás natural, né? Ali daquele projeto que o governo vai enviar para a Assembleia, que é justamente para criar um fundo para ter uma arrecadação maior para a questão social, né? Da CETASC. Então fica a dica aí, de repente a secretária Rosa Maria Carvalho seria uma boa opção para dirimir aqui as dúvidas que a gente tem sobre as políticas sociais do governo do estado de Mato Grosso. Ótimo
Ótima pedida, viu, Paulo? Bom, gente, são 6 horas e 38 minutos. Vou para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho, viu? Enquanto isso, a gente vai para um trecho aqui um pouquinho movimentado, será? De Cuiabá, porque ainda está muito cedo. Vamos ver, então, como está a Avenida Historiador Rubens de Mendonça. Tranquila, olha só, gente, o movimento está bem tímido ainda, então aproveita, viu? Se quiser chegar um pouquinho mais cedo no trabalho, o momento é agora, porque daqui a pouquinho o trânsito vai ficar bem pesado. E dia lindo, hein, que tá nascendo. Bom, daqui a pouquinho voltamos com mais a Notícia de Frente.